Estamos de volta e para falar de Flamengo. É interessante como as pessoas, às vezes, não conseguem associar fatos que se repetem constantemente. A equipe do Flamengo tem atravessado alguns momentos difíceis em situações bastante claras. A ausência do jogador Diego. Porque o que tem de gente, às vezes, nas redes sociais reclamando do Diego, mas se for fazer um balanço das partidas em que ele esteve no time e naquelas que ele não esteve no time, você vai ver que essa situação que hoje o Flamengo está vivendo deve-se muito à ausência do Diego nas partidas. Algumas vezes foi tirado para poupar o Diego. Isso aconteceu no jogo contra o Internacional, aconteceu no jogo contra o Grêmio. Agora, nós tivemos, em função de uma contusão, a ausência dele no jogo contra o Bahia. No jogo contra o Vasco da Gama, ele foi expulso, logo no começo do segundo tempo. A verdade é que, queiram ou não, e o Tite também não aceitou, mas ele falou, o Diego dita o ritmo. A ligação entre ataque e defesa, nesse sistema que o Flamengo tem jogado ultimamente, tem um camarada que faz o ritmo, faz a coisa acontecer. Esse camarada se chama Diego. Quer mais exemplo? O jogo contra o Internacional, quando o Flamengo perdeu de 2-1. O Diego estava em campo. Corinthians, 0-0. Foi onde saiu a contusão do Diego, teve que sair para ser substituído num momento crucial. Precisávamos dele, mas infelizmente a contusão é uma coisa que não se domina. E eu fico às vezes meio revoltado com relação a meia dúzia que vão ocupar as redes sociais para falar bobagem. Parece que a gente que nunca vivenciou, eu digo sempre isso, a gente que nunca vivenciou o futebol está vendo pela primeira vez e às vezes até se enganando ou sendo enganado, talvez esse seja o ponto, pela mídia burra. Porque tem gente que entrou aí nas universidades, conseguiu o diploma de jornalista, sai com ele na mão pensando que sabe tudo porque aprendeu a base que um ou outro jornalista mais experiente passou. Mas ninguém passa o pulo do gato. E o futebol tem que ter vivência. Nós estávamos com o Barbieri, agora estamos aqui com o Dorival. Aí você me pergunta, pois é, mas ele é arcaico? Será? Ele tem visão, ele conhece o jogo. Ele já mostrou isso nesse último jogo, no jogo da estreia dele. Sem conhecer o time, ele já começou imediatamente a diagnosticar os problemas que a equipe do Flamengo estava apresentando. Do primeiro para o segundo tempo, houve uma diferença enorme na equipe. Porque no primeiro tempo a equipe jogou da forma que sabia jogar. E da segunda etapa em diante jogou com o dedo do técnico. Faltou um Diego. Se tivesse um jogador com as condições ideais, aquele jogador com as condições ideais, o Flamengo seria outro contra o Bahia. Nós teríamos um ritmo de jogo. A bola não seria rifada de qualquer maneira. Não teríamos jogadores furando pelo desespero. Até o Cuejá andou pecando em algumas oportunidades, que não é um jogador que costumeiramente faz isso. Então, bateu muito a cabeça a nossa defesa. Coisas que foram ajustadas somente no segundo tempo. Eu acho que o Dorival, com a sua experiência, é capaz de dar uma organizada real no time. É aquele negócio que eu disse. Essa história de vocês ficarem pensando aí em outros técnicos. Vamos ver o Dorival primeiro, vamos ver o que ele vai fazer, o que ele pode arrumar. Agora que nós temos uma dependência do Diego, nós temos. Pelo menos por enquanto. Nós não temos outro jogador no padrão dele. Porque nós temos jogadores com muita habilidade, mas a experiência conjugado com a habilidade nos dá um bom jogador, como é o Diego. Ah, mas
O futebol, já cansei de dizer isso, gente. Nem todo dia é o seu dia. Tem dia que a coisa não dá certo. Você dá um passe, parece que pega no bico da chuteira, sai de lado, tem um montinho ali atravessado. Futebol, se fosse lógico, nós já saberíamos quem seria o campeão de todas as temporadas antecipadamente. O que tem, por enquanto, é um monte de chutômetro na televisão, gente dando piruada, e às vezes piruadas bem erradas, bem fora da realidade. Futebol é o dia a dia. Futebol é aquilo que nós estamos acompanhando costumeiramente. Agora temos que ter consciência. O Flamengo não é o melhor time do mundo, viu, gente? Porque não existe o melhor time do mundo. Existem fases de uma equipe, às vezes a equipe está bem, com uma sorte tremenda, e vai levando. O Corinthians não levou assim o campeonato do ano passado. Ah, mas tinha uma série de fatores. Claro, a sorte foi fundamental. E a fase dos jogadores. Aliou sorte, fase de jogadores e chegou a um bom resultado. No começo dessa temporada, o Flamengo também teve um bom período assim. Mas nem tudo é eterno, mas também tudo tem começo, tem meio. Nós estamos, quem sabe, no meio, e quem sabe no fim nós não vamos subir. Tem muitas coisas para acontecerem ainda, e já deu para sentir nesse último final de semana, essa rodada complicada. Teve gente que passou ali no apuro, o Grêmio com um joguinho complicado, passou nos últimos minutos. São Paulo se deu mal, quase perde para o Botafogo. O Internacional tem até pênalti reclamado. Dá para entender como é que é o futebol? Não tem lógica. Então não fica queimando já o Flamengo, não, dizendo que acabou. Acabou igual a partida de futebol, só acaba quando termina. O campeonato é igual, só vai acabar quando termina e até lá nós vamos ver como é que nós estamos. Grande abraço e até o nosso próximo encontro.